A gente está vendo um momento tenso agora, muita gente está acompanhando essas notícias com elevada preocupação, porque além de nós estarmos numa situação que é a situação de ainda na pandemia, variantes de vírus surgindo e tudo mais, nós estamos vivendo um momento que é de não saber o que vai acontecer nesse conflito Rússia e Ucrânia. Mais uma coisa é fato, isso não começou ontem. Não. Apesar de muita gente achar que começou ontem porque foi noticiado assim. Tá rolando um problema e a galera foi pega de surpresa aí no meio. Vou te fazer uma pergunta pra gente começar. Tá. De onde saiu essa porra? Veja só, há pouco tempo atrás o Putin comentou que ele estava invadindo a Crimeia em 2014 por razões históricas, não é? Então, correto. São razões históricas, qual é o motivo? Primeiro fato é que a região já foi pertencente à Rússia. A Crimeia é uma península, da Ucrânia. Que fica logo abaixo ali do território russo, né? Entre Rússia e Ucrânia. Tem a Rússia vizinha à Ucrânia e abaixo tem a península da Crimeia. Perfeito. Aí você tem a figura do Mar Negro e o Mar de Azov. Então, aquela região do Mar de Azov é um mar fechado que gruda direto na Rússia. Só tem um pequeno detalhe, aquele mar ali é um mar que congela. O Estreito de Kerch, por exemplo, ele congela. Se você pegar na internet, você vai ver fotos de pessoas passeando no estreito. Então, você ter acesso àquilo que seria o Mar Negro é muito importante. Correto. Então, você ter acesso àquilo que o pessoal diz que seria a Rússia ter acesso ao que nós chamamos de mares quentes. Porque a Rússia só tem acesso à água fria. Água fria. Então, para ela, uma saída, por exemplo, por isso que o interesse que você tem em relação à Península Balcânica é exatamente isso, você ter uma saída em direção aos mares quentes. Essa que sempre foi a grande ideia. Isso é uma questão militar. Isso é uma questão militar que tem uma questão econômica. Entendi. Se você pegar o histórico da Ucrânia, então você vai observar que a região já foi Império Turco-Otomano, lá no século XVI. A Catarina Grande, a Rússia, acabou se expandindo no seu processo de crescimento, formação do Império Russo, o czarismo, acabou dominando a região da Ucrânia. Perfeito. Todo esse panorama se desenvolveu até o início do século XX. Então, no início do século XX, a Rússia acabou criando a Revolução Russa nos anos 17, o que vai trazer a ideia do movimento socialista, o regime socialista implantado na Rússia. Perfeito. Então aí começa o grande abacaxi. A questão da Crimeia, ela passa a ser praticamente uma região autônoma dentro da questão daquilo que seria a nossa Ucrânia. A Ucrânia, então, seria uma república socialista da Ucrânia, que vai fazer parte daquilo que seria a nossa chamada União Soviética. Então a Ucrânia fazia parte? Fazia parte. Ela é uma república socialista soviética autônoma, fazendo parte daquilo que seria a formação da União Soviética. Perfeito. A Crimeia está ali, a península está ali. Uma boa parte do leste da Ucrânia, que é a região de Donbass, que o pessoal chama hoje, a região de Luhansk e Donetsk, essas regiões, por exemplo, elas têm uma população eminentemente russa. Mas nesse contexto, avançando pelos anos 1921, o que você vai encontrar? Durante a Segunda Guerra, por exemplo, a região é invadida pelos nazistas. Então toda a região se une para lutar contra o inimigo comum, que era o nazismo. Correto. A mesma coisa acontece, por exemplo, com povos que formaram a Iugoslávia, povos que formaram a Tchecoslováquia. Então a Iugoslávia, por exemplo, vai reunir todo mundo contra o avanço daquilo que seria o chamado nazismo. Por isso aquela frase famosa, quem gosta de nazista é inverno russo? É inverno russo. Tá?